Se alguém sabe que a situação tá boa, que tem a popularidade em alta, que na próxima eleição vai ganhar, essa pessoa precisa planejar golpe? Responde aí nos comentários. A resposta é meio óbvia, né? Não precisa planejar golpe, porque vai ganhar a eleição e tá tudo bem. Mas se essa pessoa sabe que o cerco tá fechando, que a popularidade tende a baixar e que mesmo se conseguir chegar até a eleição, a chance de derrota é muito grande, aí sim, esse governo, essa pessoa precisa planejar um golpe. E é isso que o Bolsonaro vem fazendo desde que ele foi eleito. Talvez o Bolsonaro já soubesse que a popularidade dele não seria das maiores. Só que agora ele está intensificando isso. Só que tem um problema. Enquanto de um lado o Bolsonaro planeja, já começa pouco a pouco a planejar o golpe que ele vai dar caso perca a eleição em 2022, a gente sabe que ele, se chegar até lá, ele dificilmente ganha. De outro lado, há parte da ala dos militares que não quer deixar o Bolsonaro e o bolsonarismo prosperar por muito tempo. A coisa está bem dividida nos militares. E o Bolsonaro, ele está agora apostando tudo em tentar agradar policiais civis, policiais militares principalmente, e em agradar os praças do exército. Só que falta ele combinar com o outro lado. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui, qual que é a tentativa do Bolsonaro para 2022. Está muito claro o que o Bolsonaro quer fazer se ele conseguir chegar até 2022, porque, como eu explico aqui várias vezes, o caminho até lá é tortuoso, porque o cerco contra o bolsonarismo está fechando e está fechando muito rápido. Mas antes de eu explicar isso, um segundinho, você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui no Plantão Brasil, eu digo a gente porque somos mais de 300 mil pessoas, a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias, e não só nas redes, a gente quebra as mentiras do bolsonarismo no meio aqui nas redes sociais e também nas ruas com outdoors, carros de som. A gente faz coisa que nem partido político de oposição está fazendo, que é colocar carro de som na rua denunciando os crimes do Bolsonaro, colocar outdoor em várias cidades. Esse aqui, ó, no Paraná, vai aparecendo aqui atrás outdoors, até painel de LED, ó, esse aqui é o nosso mais novo outdoor lá em Florianópolis. Tem também, esse outdoor foi baseado nesse painel de LED aqui, ó, que mostra o Bolsonaro com uma cara de diabo, que também tá lá em Florianópolis. E aí comentem que cidade você quer ver outdoors e carros de som denunciando o Bolsonaro. Quem quiser ajudar com outdoors e carros de som contra o Bolsonaro, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net, ou no primeiro comentário tem um botão, eu deixo o Pix, apoie-se conta bancária, ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicando você ajuda as ações do canal. E hoje, no Rio de Janeiro, tá rodando o nosso carro de som em alguns bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, denunciando o Bolsonaro. Assim que tiver o vídeo, eu publico no meu Twitter, e amanhã, ou no vídeo que eu fizer mais tarde aqui no canal, eu mostro um trechinho do carro de som. Tá rodando por 4 horas hoje no Rio de Janeiro. Mas vamos falar agora sobre a tentativa de golpe do Bolsonaro. O que está acontecendo é o seguinte, olha só, o Bolsonaro, ele começa com um discurso golpista muito parecido com o discurso do Trump. O Trump começou a falar de fraude na eleição um ano antes da eleição nos Estados Unidos. O Bolsonaro já se adiantou até o Trump. 2 anos antes, ele já está falando de golpe. Desde o ano passado, mais 2 anos para a eleição, ele já falava de golpe. Como é que ele fala de golpe? Ele começa a falar que ele não confia na urna eletrônica. Aí ele fala que tem que ter o voto impresso. Ele faz uma campanha muito grande pelo voto impresso. Tem que ter o voto impresso. O voto impresso é o seguinte, você vota na urna eletrônica, a urna imprime os votos que você fez, aí você confere ali em quem você votou. Esse voto, essa cédula é cortada e é colocada numa outra urna. Aí no fim, o que acontece? Quando a urna eletrônica imprime ali, toda a urna, no final da votação, imprime quantos votos teve cada candidato naquela urna. E isso fica exposto na sala, geralmente numa escola, numa universidade, eles colam ali do lado da porta, na parede, o número de votos, que é a ficha de impressão. A ficha de impressão é o relatório da urna, que é quantos votos teve cada candidato naquela urna. E quem quiser pode tirar foto daquilo, tem até aplicativo do governo, do TSE, que você pode enviar as fotos de cada urna, de cada sessão eleitoral, para depois ajudar em qualquer checagem que seja necessária. Mas o voto impresso teria uma urna ali com os votos impressos. Só tem um problema do voto impresso. O voto impresso foi testado já, na eleição de 2002, se não me engano, foi testado. O voto impresso foi um fracasso. Foi um fracasso, deu muito problema. Não deu pouco problema não, deu muito problema o voto impresso no Brasil. Foi testado em poucas urnas, mais de 100 mil urnas, e deu muito problema. E aí o TSE entendeu, se a gente tentar colocar isso a nível nacional, vai acabar com a eleição, vai virar um Deus nos acuda a eleição no Brasil. E é isso que o Bolsonaro quer. Não pense que o Bolsonaro, ou quem faz a estratégia do Bolsonaro, porque fica muito claro às vezes que o Bolsonaro é um mero fantoche, quem faz a estratégia do Bolsonaro, talvez o pessoal do Olavo de Carvalho, sei lá,
Steve Bannon, quem faz a estratégia dele, sabe que a urna impressa já foi testada e que deu errado, sabe de todos os problemas que aconteceram. Eu posso listar aqui já, mas vamos falar do golpe. Mas o Bolsonaro bate nessa tecla. Por quê? Porque ele sabe que já deu errado e que não vai ser testado de novo e não vai ser aprovado. O STF já falou que não, o TSE já falou que não, e aí ele começa a falar o quê? Que a urna eletrônica é fraude, que ele não confia na urna eletrônica. Esse é o primeiro passo, é ele desacreditar o sistema eleitoral. Aí vem o segundo passo que ele já fez também em 2018, que é desacreditar as pesquisas. Para caso a pesquisa mostre, segundo turno da eleição, temos aqui o candidato da esquerda, vamos por uma desgraça, a esquerda não chegue lá, tem um candidato qualquer aqui com tantos por cento, o Bolsonaro está 30 pontos atrás. Aí o Bolsonaro já começou a falar, as pesquisas, isso já começou antes de 2018, as pesquisas mentem, quer dizer, não acredita nas pesquisas, fique aqui na bolha bolsonarista, onde todo mundo apoia o Bolsonaro e pense que o Brasil inteiro apoia o Bolsonaro. Isso é o que o Bolsonaro faz com o gado dele. E aí o Bolsonaro começa a fazer o quê? Ele começa a visitar militares. Todo mês o Bolsonaro participa de uma ou de duas formaturas de policiais militares em estados diferentes, policiais que fazem um curso lá preparatório. Na hora que eles vão se formar, o Bolsonaro vai lá, faz um discurso, abraça todo mundo, coloca o chapéu da polícia, fica lá brincando, e aí o que acontece? Você tem ali vários policiais bolsonaristas, porque mesmo que o cara seja policial militar e não seja bolsonarista, quando ele vê, ele fala, peraí, eu vou agora arriscar minha vida para proteger a população, e vem o presidente da República aqui discursar para mim. Qual político de esquerda veio aqui? Nenhum. Mas o Bolsonaro está aqui e ainda fala que a imprensa fala mal da gente, porque isso é a verdade. Se um policial militar ele prender 100 bandidos, tudo certinho, mas ele fizer alguma coisa errada, ele vai ser apontado pelo erro dele. Os erros têm que ser apontados. Não estou defendendo os erros, não. Tem que ser apontados. Mas o cara que é o policial militar, quando ele vê isso acontecendo, ele pensa o quê? Não, a imprensa está contra a gente, a esquerda está contra a gente, o único que está a meu favor é o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro começa a estratégia dele, que é o quê? Começar a insurgir revoltas nas polícias militares. O Ceará, e eu falei muito disso no ano passado, o Ceará no começo do ano passado foi ali um esboço do que o bolsonarismo quer, que é o quê? Policiais militares se rebelaram, inclusive colocaram máscara, saíram do carro da polícia, invadiram uma escola, invadiram o quartel e tudo mais. E aí o governador lá do Ceará, o Camilo, ele teve uma atuação exemplar e conseguiu conter ali o esboço de golpe do Bolsonaro. Por quê? Porque eles queriam pegar aquele modelo que fizeram no Ceará e colocar em várias polícias do Brasil. O Bolsonaro viu que, talvez aquilo deu errado e que é melhor fazer de outra maneira mais pra frente. E ele começou. E aí todo mês ele vai falar com os policiais. E todo mês ele também visita partes do exército onde tem praças do exército. Só que tem um problema. Os militares, e aí quando eu falo militares é o pessoal do comando do exército, não está gostando nada disso. O Bolsonaro ele aparelha as Forças Armadas colocando vários generais de 4 estrelas e várias pessoas do comando, coronel, tenente-coronel, todos eles em órgãos governamentais ou no próprio governo. Tem 3 ministros generais, a gente tem que lembrar disso, ou 4, são 4 ministros generais. Tem vários, só para você ter uma ideia, no Ministério da Saúde, os 25 cabeças do Ministério da Saúde são 25 militares que não têm qualificação nenhuma para o cargo, não são militares médicos, militares especialistas, não. São militares que não entendem porcaria nenhuma do que eles estão fazendo. Por quê? Porque o Bolsonaro tem que aparelhar os militares. Só que tem parte da cúpula militar que está vendo isso e está falando, não, a gente não vai mais ajudar o Bolsonaro nisso. Estão fazendo o quê? Já começou um movimento, isso já foi denunciado 2 vezes, uma faz uns 2, 3 meses e agora saiu um texto no Brasil 247 que exemplifica isso também de uma maneira até diferente, que mostra que a cúpula das Forças Armadas, quando vê que algum militar é muito próximo do pessoal do Palácio do Planalto, que é o General Braga Neto, o General Ramos, esses aí, eles vão para o freezer. O que é o freezer? O freezer é o seguinte, esse militar não vai subir na carreira. Quando tiver alguma promoção, não vai ser ele. Por quê? Porque muitos militares estão ficando com nojinho, com... A palavra inveja é uma palavra feia, mas é quase isso, inveja dos militares do governo Bolsonaro. Por quê? Imagina você que um militar ganha de alta patente, ganha 20 mil por mês. Aí ele tá lá ganhando o salário dele, fazendo o trabalho dele e tal, cumprindo suas tarefas, suas obrigações. Aí tem um outro colega de trabalho dele, mesmo nível de hierarquia, só que esse é amigo de um dos membros do governo Bolsonaro. Esse, que também tem a mesma qualificação, ganha o mesmo salário, além de estar nesse emprego de militar, ele também ganha um empreguinho no governo Bolsonaro. E aí, em vez de ele ganhar 20 mil, ele está ganhando 20 mil, mais
30 mil, tá ganhando já 50, mais verba de gabinete, mais verba disso, aquilo. Quando você vê um cara que é colega de trabalho seu, que tem a mesma qualificação que você, para um trabalhando num trabalho que você sabe que ele não tem qualificação nenhuma para aquilo, ostentando com carrão de luxo, com terno importado. Aí você vai numa reunião, o cara tá com um laptop da Apple, o melhor de todos, e aí você sabe que quando uma pessoa, muita gente, não todos, claro, há exceções, mas quando alguém está ganhando um salário e de repente essa pessoa começa a ganhar 5, 6, 10 vezes mais, a pessoa começa a ostentar, começa a ficar mais arrogante. O que acontece? Acontece que já há notícias, e é a segunda vez que eu leio isso no intervalo de 2, 3 meses, de que vários militares estão revoltados com isso. Não é que eles querem, não, eu também quero uma boquinha. Tá. Provavelmente também. Mas o que eles querem é o seguinte, não, tem que parar. Não vamos mais deixar que gente que está ligada ao governo Bolsonaro suba na carreira. E sabe o que acontece? Os bolsonaristas não conseguem chegar mais em cargos de poder. E aí, quando eles não conseguem chegar em cargos de poder no exército, o exército fica desaparelhado do bolsonarismo. Então esse movimento é um movimento bem sutil e bem, assim, por trás dos holofotes, por trás das cortinas, por baixo dos panos, para que os bolsonaristas não consigam mais subir na carreira, porque senão você vai dar muito poder para alguém que está ali. E os militares já estão fazendo isso. Para piorar para o Bolsonaro, tem o fato de que com a reforma da Previdência, os praças do Exército estão por aqui com o Bolsonaro. Claro, o Bolsonaro ele vai lá numa escola militar qualquer, ele vai lá falar com os praças, ele vai lá num forte, fala com os outros, e aí ele sempre mostra os apoiadores dele, até porque o Bolsonaro não é burro, ele não é tonto, o Bolsonaro até é, mas quem faz a estratégia dele, ele só vai em lugares que ele sabe que ele tem apoio, e se não tiver apoio, ele faz como fez lá na Praia Grande, manda vários apoiadores dele irem lá para fingir que ele tem. E aí, o Bolsonaro ele faz uma média, mas com os praças do exército ele não está conseguindo. Então a tática do Bolsonaro é tentar golpe com as polícias militares. E eu denunciei aqui, nenhum outro canal denunciou, eu denunciei aqui, que o Bolsonaro também está usando a Força Nacional. A Força Nacional, para quem não sabe, é uma guarda que responde ao presidente da República, e a Força Nacional seria, veja bem, formada por policiais militares, bombeiros, de vários estados do Brasil, que são pessoas exemplares. Se você é muito exemplar lá na sua carreira, você vai para a Força Nacional. Só que o Bolsonaro, por decreto no ano passado, ele mudou. A Força Nacional agora não é mais formada apenas por policiais militares, por militares, não é mais. A Força Nacional agora é formada por qualquer cidadão brasileiro que tenha se alistado no Exército. E se você é homem, você deve saber que todo homem aos 18 anos de idade é obrigado a se alistar no Exército. Então, assim, resumindo, qualquer homem com mais de 18 anos pode agora integrar a Força Nacional. Mais do que isso, o Bolsonaro também, no mesmo decreto, colocou que pessoas já condenadas em primeira instância, inclusive por crimes violentos, ou seja, roubo, crime com arma de fogo, também podem integrar a Força Nacional. Sabe por quê? Porque ele pode colocar milicianos na Força Nacional. Ele pode pegar, claro, ele não está colocando gente que não é militar, mas ele tá colocando gente que é militar e que é miliciano, gente que inclusive já foi acusada, para se infiltrar ali, para tentar fazer com que parte da Força Nacional, não a Força Nacional inteira, mas parte vire uma escolinha de milicianos, para que eles voltem para seus estados já sabendo qual é o modus operandi da quadrilha bolsonarista. Então é bem grave que o Bolsonaro ele sabe que o circo está fechando, mas ele deixa um plano B, que é assim, deu tudo errado, temos aqui o plano B para a gente tentar tumultuar o país. E ele sabe que o tempo limite desse plano B é 2022, mas o Bolsonaro não é tonto, e nisso ele realmente não é tonto. Ele sabe que as investigações como ele estão avançando. Não é à toa que ele ameaçou membros do Ministério Público no Ano Novo. Ele ameaçou claramente, eu mostrei aqui o vídeo em que ele ameaçou. Vai aqui no canal, pega o vídeo 2, 3 dias atrás, tá ali, Bolsonaro ameaça o Ministério Público. Você vai ver, eu mostro aqui o vídeo do Bolsonaro ameaçando o Ministério Público. Por quê? Porque ele sabe que as investigações estão avançando e o Bolsonaro também está promovendo um fora Dória, ele vai tentar de tudo contra o Dória, porque ele sabe que os aliados do Dória e do Rodrigo Maia, que estão no STF, vão tentar de tudo para minar o Bolsonaro agora em 2021. E é agora em 2021 que o TSE do Barroso, aquele que é amigão do Moro, o TSE vai votar a cassação da chapa do Bolsonaro e vai votar olha só, para quem não sabe, num processo turbinado, porque a Procuradoria-Geral Eleitoral pediu para que todos os processos de cassação de chapa do Bolsonaro sejam unificados em um grande processo, um processão, e ainda pediu quebras de sigilo do dono da van e de várias outras pessoas,
E esses processos vão ser turbinados com as provas do inquérito das fake news. Então, o cerco está fechando para o Bolsonaro, é por isso que ele está tentando se precaver. Só que no Exército, pelo menos no Exército, esse movimento para não deixar os bolsonaristas subirem muito. Agora a gente tem que ver o que os governadores de cada estado, pelo menos os que são oposicionistas ao Bolsonaro, estão fazendo para tentar conter suas polícias e tentar conter pelo menos a formação de pequenas milícias ali. A gente pode ver no Rio de Janeiro, por exemplo, que o Rio de Janeiro precisa urgentemente de uma pessoa como como o Freixo para ser governador. Por quê? Porque ele talvez consiga tirar as milícias ali um pouquinho, porque a coisa tá feia lá no Rio de Janeiro. Agora imagina que eles querem exportar esse modus operandi, já estão nesse processo de exportar isso para o Brasil inteiro. Então vamos ficar de olho, vamos para cima deles. E hoje tá rodando o nosso carro de som lá no Rio de Janeiro, tá vendo? Vale a inscrição no canal ou não vale? Vale a curtida ou não vale? Curte aí, se inscreve e vamos para cima deles, que aqui no Plantão Brasil, nós não temos medo. Vem com a gente. Falou!